mostrar para as pessoas, fui resiliente em mostrar para as pessoas que eu estava ali para servir e para ser igual a eles. E começaram a me enxergar de outra forma e com outros olhares. E isso foi encantador para mim. Por quê? As pessoas começaram a me ver de uma forma diferente no meu atendimento, do jeito que eu conversava com os colaboradores, do jeito que eu conversava com a gerência, porque isso é ser humano. O olho no olho é ser humano. Hoje a gente está muito ligado no digital, muito ligado no celular. O olho no olho, a gente está aqui olho no olho. É importante. Estou vendo a carinha de cada um, é importante isso. E com isso, os dias, os meses foram passando e recebi um convite para subir de cargo na empresa que eu trabalho. E para mim foi encantador. E o que eu vejo? Se eu subir, eu entrei, né, como auxiliar de atendimento e tudo mais, e me colocaram em determinadas posições no início que eu já me questionava. Eu falava, nossa, tem gente que está aqui há 12 anos e não está nessa posição. Só que me colocaram em devidas posições. E achei fantástico, porque demonstra que eu tenho resiliência para gerir os problemas e para estar aonde eu estou, aonde eu cheguei. E o caminho é pequeno. O caminho é muito pequeno, é muito curto. A vida da gente é muito curta para sonhar pequeno, para sonhar pouco. A gente tem que sonhar muito, muito grande, almejar coisas grandes. Eu tenho um curso de comissário, estou fazendo curso de piloto, e é o que eu falo para cada um de vocês. Os sonhos são individuais. Cada um tem seu sonho, cada um tem sua meta de vida. E com isso, com cada meta que a gente tem para a nossa vida, a gente tem que fazer de tudo para poder alcançar essa meta. Degrau por degrau. E é uma coisa que eu falo para todo mundo. Todo mundo aqui quer trabalhar na aviação, tem esse sonho. A aviação é um meio muito concorrido. A gente não tem que perder jamais nossa humildade e lembrar de onde a gente veio. Por que a gente não deve esquecer de onde a gente veio? Para a gente olhar o futuro e poder ver aonde a gente quer chegar. E a gente chegando no futuro, a gente olhar para trás e falar assim, nossa, eu vim tão pequenininho, tipo assim, se coloca numa colmeia, eu era uma abelha tão pequenininha e eu me coloco assim, eu sou uma abelha. Cada degrau que eu vou crescendo é uma abelha que chega na minha colmeia. Então, eu quero chegar lá na frente e ver, tipo assim, nossa, hoje eu tô com 1000 abelhas. Tipo assim, cada abelhinha, essas 1000 abelhas, são cada realização que eu conquistei. Eu vejo a minha vida dessa forma. Eu gostaria que cada um de vocês aqui também olhassem para si dessa forma. Que eu acho muito importante a gente não ser arrogante com as pessoas, sabe? Não perder a nossa essência. Claro, ficar estressado todo mundo fica. Eu sou bem estressado, mas a gente tem que manter a compostura no ambiente de trabalho. Tem contingência no trabalho, o pessoal chega perto de mim e fala assim, eu quero manter a postura que você mantém na contingência. Por isso que o Thiaguinho fica lá nos grupos, né? Eu acompanho, participo dos grupos, das lives, né? Quando não tá muito corrido. A gente faz dinâmica e tudo mais. E é daquele jeito mesmo, gente. Sabe? O passageiro, ele chega, ele vai gritar, e a gente tem que manter a nossa postura profissional, mostrar para ele que a gente está ali para solucionar um problema. Ser resiliente. Certo? A minha história de vida é pequena, aqui contada. Tem muito mais coisa, tem muito mais conteúdo. A gente vai fazer mais bate-papo contando de história de vida. Eu quero que me chamem no WhatsApp para qualquer dúvida que vocês tiverem referente à aviação. A gente vai bater esse bate-papo legal aqui. Essa é um pouco da minha história profissional, minha história de vida. E agora a gente vai abrir a caixinha de perguntas para cada um fazer sua pergunta, tanto da vida quanto da profissão. Fiquem à vontade. E é isso. Ô, Davi, eu vou começar com uma pergunta, que aí eu vou deixar passando aqui a bola para eles, né? Tem uma pergunta. Gente, para quem não me conhece, estou vendo pessoas novas aqui, né? Eu sou o Thiaguinho, eu trabalho na Latam, eu vou para quase 15 anos aí de casa aí, total, né? Estou engateando agora, mas sempre a gente está aprendendo com as pessoas, né?
Galera, é o seguinte, eu tenho uma pergunta ao Davi. Davi é um cara que eu conheci ele na pandemia e ele sabe a importância que, tipo assim, o projeto teve na vida dele, né, Davi? No sentido Com certeza. tipo, todas as noites, né, a gente toda semana se encontrando, né, a gente lá, a aviação, ela nos conecta com pessoas. Mas a minha pergunta para você, Davi, nesse trâmite, você resumiu a sua história, mas, tipo assim, teve um espaço aí de espera. Como é que foi trabalhar esse lado da espera? O que é que você pode sugerir aqui para os alunos que estão nesse momento de espera? Você buscou, ele dói um pouco, né? Principalmente a galera que está com foco na aviação. Correto, Tiaguinho. Pessoal, da minha primeira seleção até ser contratado pela terceirizada, por que o tema resiliência? Primeiro, por que o tema resiliência? Porque temos que ser resilientes com os nossos sonhos, não desistir. A aviação é muito concorrido, vou bater nessa tecla 50 mil vezes. A aviação é muito concorrido e a gente tem que ser resiliente em não desistir no primeiro não. Da minha primeira seleção até ser contratado pela foram 9 espera. Lânia, não coloca a mão no rosto. Foram 9 anos de espera. Tem pessoas que conseguem, gente, fazer o curso de comissário e já trabalhar em um mês. Vocês entendem? Só que no idioma, em libras, certo? Em relacionamento interpessoal, que é muito importante e é uma baita qualificação, principalmente na aviação. E esperar não significa desistir. Esperar significa se qualificar, no meu ponto de vista. E, tipo assim, não foi um, não foi dois não que eu ganhei, foram vários. E, tipo assim, a todo tempo, pessoas ao meu redor falando assim, não, você não vai dar conta, isso não é para você, desiste. Ai, é tão longe, ai, morar em São Paulo é tão longe, não faz isso. Só que se não foi a minha persistência, fé, que eu creio que fé é ligado à energia, a gente tem que ter energia para seguir, isso para mim é fé. Eu não teria chegado onde eu cheguei, entenderam? Então, não desistam no primeiro não. Sejam resilientes. Acreditem em vocês, no potencial de cada um de vocês. Eu conversei com a Esther, ela tá aí com a mãozinha no rosto, e a gente trocou uma ideia muito legal. Ela me chamou no WhatsApp, a gente conversou, e foi muito legal. E foi o que eu falei com ela, não desista. Pessoal, hoje em dia, foi um assunto que eu tive com ela que eu quero falar com vocês. O pessoal hoje em dia vê tipo assim, quero entrar na Latam, quero entrar na Azul, quero entrar na Gol, ou na Emirates, ou na Qatar, enfim. Mas entendam que a aviação é uma porta de oportunidades. É uma janela, uma porta. E tem tanta empresa terceirizada que contrata e depois vocês têm a migração para a companhia que vocês não têm noção. Então, não desistam se alguma... Por exemplo, vocês vão receber uma candidatura aí de alguma terceirizada, Orbital, enfim, Denata. Não vou. Orbital, sai fora, não vou trabalhar em terceirizada. Só que vocês estão perdendo uma grande oportunidade também. A aviação é um meio encantador. Por exemplo, eu trabalho na Gol. Tem vários setores. Tem bagagem, check-in, LL, tem corporativo, tem administrativo. Não é só ligado a avião em si diretamente. Tipo assim, vou chegar, vou lá no embarque do avião. Tem inúmeras áreas. E você pode se encantar por inúmeras áreas. Eu sou louco com aviação, né? Eu falo de aviação, então, tipo assim, me enche o olho de água. E eu quero voar. Isso é fato. Eu quero voar, enfim. Estou estudando para isso, a gente tem tudo isso. Só que não desistam se vocês forem chamados por uma terceirizada. E sejam resilientes em receber um não. Entendam o não como uma forma de capacitação para vocês. Recebeu um não? Opa, o que tá faltando em mim? Porque o examinador ele não vai falar para vocês o que está faltando em vocês. Certo? Quem quer fazer a próxima pergunta?
Oi, boa noite. Boa Eu tava com a noite. mãozinha levantada. Muito obrigada por estar aqui, né? Meu nome é Maria Edilânia e o Thiago fez a pergunta perfeita, que era justamente a que eu ia fazer nesse ramo aí, de a questão realmente de desistir. E você respondeu ela, de a questão de o tempo, como é que você falou? É exatamente a preparação, né? É uma Pode ser que não, preparação. pode ser que não aconteça agora, mas é justamente para você poder se preparar melhor, seja o seu inglês, seja a questão da fala, o nervosismo, enfim, inúmeras coisas. E você falar, acrescentar isso foi essencial. E Olha, somente agradecer. a minha primeira seleção que eu fiz foi algo muito legal, porque era a primeira seleção, eu me tremia assim, ó. A Eu minha foi, sei que foi. desculpa te Imagina. atrapalhar, mas a minha foi online. Eu cheguei só a partir das provas e mesmo assim eu estava muito nervosa. Mas querendo ou não, acrescentou bastante. Só de ter aquela experiência. Sim, com certeza. A minha primeira seleção que eu fiz foi para Avianca. Eu me tremia. Eu sei que eu não passei pelo nervosismo, porque eu transpareci muito nervosismo. E depois eu fui trabalhando isso e fui entendendo que a gente tem que estar bem com a gente tem que entender que a gente tem um propósito na vida da gente. A gente chega lá, a gente quer falar assim, e a aviação examinador, ele não quer ouvir que isso é um sonho seu. Ele sabe que se você está ali, porque você quer trabalhar ali. Ele não quer entender, é um sonho de criança, minha avó, entende? Ele não quer saber disso. Ele quer saber do seu profissional. Ele quer saber do que você pode oferecer para a empresa, para tratar bem os passageiros, para tratar bem a equipe de trabalho. Isso que ele quer ouvir de você e sua qualificação. Vanessa. Oi, boa noite, David. Boa Boa noite noite. a todos. Muito obrigada. A sua história é muito linda. Parabéns. Obrigado. 9 anos é muito tempo. Eu queria saber, durante esse tempo, além do curso de comissário, de Libras e de inglês, quais foram os outros cursos que você fez para se preparar? Conseguir desenvolver, porque realmente é muito difícil aguardar, e imagine 9 anos. Muito obrigada, viu? Imagina. Olha, eu sempre trabalhei com pessoas. E todos os cursos que eu fiz, eu trabalhei como recepcionista, eu trabalhei em salão, depois eu montei meu salão, depois eu fui vender doce, então sempre ligado a pessoas. E todo o curso que eu fiz, desde meu curso de recepcionista, eu sempre busquei extrair dos cursos um atendimento perfeito. Um atendimento que, tipo assim, para gerir crises, tipo assim, eu trabalhei numa clínica odontológica que as pessoas chegavam lá com dor de dente. Eu tinha que gerir o cliente ali, né, o paciente, para sanar aquela dor de dente. Por mais que eu não seja o dentista, eu tinha que sanar a dor dele. Eu era o primeiro contato que ele tinha. É a mesma coisa na aviação. A gente é primeiro contato de várias áreas na aviação. Então, todo o curso que eu fiz, voltado para atendimento, eu procurava extrair isso dos cursos. Por mais que tivessem designações diferentes. Recepcionista, mas eu tenho que tirar da recepção algo para eu levar para o meu pessoal. Entende? Esses 9 anos, eu procurei isso. Todo curso que eu fazia, de salão. Tá, mas querendo ou não, você tem que, entende? Atender bem. Quando eu trabalhava no salão aqui em São Paulo, eu me tornei gerente do salão, fiquei um tempo nesse salão. E os cursos que eu fiz, né, as feiras que a gente ia, tinha muito disso, de atendimento. A gente tinha que gerir tudo isso, como que eu vou atender, como que eu vou fazer, como que eu vou resolver um problema. E nesse tempo de espera de 9 anos para entrar na aviação, eu procurei isso, me qualificar em tudo isso, não somente nisso. A gente tem problemas pessoais que a gente passa também e que a gente acaba extraindo alguma chama que vai ter com que a gente cresça e amadureça nesse ponto. Então, tudo o que aconteceu na minha vida, seja em problema pessoal, seja em coisas de trabalho, em cursos, eu procurava extrair sempre coisas positivas e que me agregassem uma coisa. A Vanessa tocou num ponto que me fez lembrar de uma frase. Uma vez eu escutei uma frase assim:
É mais ou menos assim, eu não me lembro direito. Acorde todos os dias e aprenda algo novo. Pois se você não aprender algo novo, o seu dia foi inválido. Essa frase eu carrego para a vida. E é verdade. Se todo dia eu não acordar e aprender algo novo com alguém, seja um bom dia diferente. Seja que ele faça assim, bom dia. É algo novo. Ele tirou o óculos para me dar bom dia. Mas é algo novo que eu aprendi. Então, meu dia valeu a pena. E comece a observar o dia de vocês dessa forma. Será que eu aprendi algo novo hoje para o meu dia valer a pena? Não somente no pessoal, mas no profissional. Porque uma coisa é ligada à outra. Se você está com um pessoal legal, você vai transparecer alegria. Se você está com um pessoal legal, claro que a gente tem que saber separar. Mas uma coisa é ligada à outra. Se você recebe alguma coisa para o pessoal, algum ensinamento, tente extrair alguma coisa para o profissional. Certo? Eu não sei quem chamou primeiro, se foi Pamela ou Natália. Fui eu, Davi. Boa noite Oi, a Pamela. todos. Boa noite. Davi, você falou um pouco sobre relação interpessoal. Falou também sobre trabalhar um pouco a sua timidez, que a sua primeira entrevista na Avianca foi realmente uma negativa devido ao seu nervosismo. É uma coisa que realmente para mim também é um pouco puxado, que é um pouco a timidez. Então, eu queria saber assim, um pouco mais como que você trabalhou isso em você. Olha, eu sempre trabalhei com pessoas, então, para mim, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, o tempo inteiro eu tô falando. Para mim era difícil eu olhar no olho da pessoa. Hoje eu não consigo conversar se eu não olhar no olho da pessoa. Começa a trabalhar isso em você no espelho. Converse com você no espelho. Faça videochamada com seus amigos. Tipo assim, amigos, faça novos amigos e faça videochamada com eles. Ah, legal, vamos conversar por vídeo? É uma pessoa nova, você não conhece, e você vai ter que olhar no olho dessa pessoa. Dessa forma, você vai gerir esse conflito interno que você tem, de vergonha, de medo, de falar em público. Olha, uma coisa legal que eu não fiz, que eu tenho vontade de fazer, é o curso de oratória. Porque te ajuda a falar em público. E é muito bom. A timidez, na aviação, você perde ela. Você esquece que você é tímida. Quando, às vezes, a gente tem que fazer speech, né? Aquelas coisas todas. Eu falava assim, eu fazer speech, mas não vou mesmo. Falar inglês e português, não vou. Hoje, me dá aí. É bem assim. Então, curso de oratória é ótimo. Tácito tá falando speech, um sonho meu. A gente faz. Clientes, go. Então, tipo assim, curso de oratória é uma ótima ideia. Vai te proporcionar dicção, como falar bem, como pronunciar. E, ó, trabalhar com o público é não ter vergonha. Você está ali para resolver os problemas, seja eles quais forem, sejam a bordo, seja em solo. E tudo isso, avisar, volta, caiu. E tudo isso vai fazer com que você cresça. Faça novos amigos e converse com eles por vídeo. Isso vai quebrar um pouco essa barreira que você tem, tá bom? Natália. Boa noite, David. Boa noite, gente. Olá, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta bastante importante, né? Se você já se deparou com uma contingência, se sim, explique para a gente como você resolveu uma contingência. Obrigada. Olha, imagina. A última contingência que a gente teve foi em dezembro. Teve um cancelamento de 7 voos. O projeto vai... A gente tá... Eu vou ver com o espaço da escola, o projeto vai vir com um podcast agora, gente. Vai ficar bem legal, viu? Olha aí, né? A gente vai procurar um tema bem legal do contingência aí. A gente vai convidar pessoas assim igual o Davi, outros convidados. Só esperar um pouquinho mais a galera entrar. Voltam lá, vamos lá. Gi, reforça lá para a galera entrar. Continuar na perguntinha do Davi. Vamos lá? Vamos lá. Pode continuar, Davi. Perguntou como que eu geri o problema da contingência. Então, contingência, a maior que a gente teve foi no final do ano e foi assim, ser resiliente. A gente tá ali, a pessoa tá viajando. Estão me ouvindo?
Sim. O pessoal tá ali, ninguém quer perder um voo, certo? Sim. Todo mundo quer ir viajar, todo mundo que tá de férias, quer ir ver a mãe, papagaio, periquito. A gente tá ali para resolver os problemas. Claro que cada empresa tem seu método de trabalho, seu método de resolver um problema ou outro. Vai acomodar, vai dar hotel, enfim. A gente está ali para resolver isso. Ou seja, ser resiliente. E ser resiliente em tratar o passageiro de forma empática, se colocar no lugar dele, entender o problema e dar uma solução. Claro que isso a empresa na qual cada um vai designar o trabalho vai passar para vocês. Olha, vamos fazer da tal forma. Vai passar para o passageiro da tal forma. Senhor, a melhor coisa que a gente tem para fazer para o senhor é isso, isso e isso. Vamos dar acomodação, hotel, enfim. Vamos te acomodar em tal voo e tudo mais. Isso é gerir uma contingência. No curso do Tiaguinho, né, curso contingência, perfeito, todo mundo tem que fazer, porque é maravilhoso. Lá ensina como gerir todos os problemas no aeroporto. Certo? Gisleane. Olá, boa noite, Davi. Boa noite. Eu sou daqui de Fortaleza. E a minha pergunta, basicamente, é só para você reforçar o que o Thiaguinho geralmente sempre comenta com a gente, né? E aí eu queria ouvir isso de você também, que é qual a importância do relacionamento, não só no aeroporto, entendeu? Ali com os seus colegas, não só da companhia que você trabalha, né? Mas sim também com os demais, da Azul, da Latam, como é que funciona, né? Que você possa explicar aqui um pouquinho, se você fala com todo mundo, como é o seu relacionamento e qual a importância disso, né? Correto. Então, essa questão de relacionamento interpessoal, né? Porque é um relacionamento com pessoas. A gente lida com pessoas e com colegas de trabalho. Eu creio que isso vem da vida pessoal para a vida profissional. No meu ponto de vista, não existe concorrentes. Existe parceiros de trabalho. Um precisa do outro. Se eu te estendo uma mão, você vai pegar minha mão e assim sucessivamente se torna uma corrente. Então, a gente tem que ter resiliência e empatia para entender o outro, para ouvir e para poder responder, ter um diálogo legal. O curso de contingência, ele ajuda muito isso também, né? A gente ouvir o outro. Porque quando a gente não precisa de gritar para baixo, obriga o outro a falar baixo para te ouvir. Então, isso é bem legal. E isso a gente tem que levar para a vida, não somente no profissional. Certo? Pronto. Aí, mas Sim. era basicamente isso. E aí também eu queria enfatizar aqui um pouquinho, né? Que assim, a nossa vida é uma montanha russa, né? Então, um dia você tá lá em cima, você pode não estar precisando daquelas pessoas que estão lá embaixo, e aquele que está lá embaixo um dia vai estar lá em cima e vai poder te ajudar, né? Então, basicamente era isso. Gisleane, uma coisa que eu já percebi. Muitas pessoas me estenderam a mão para me dar. Só que uma ajuda que queriam algo em troca. Então, hoje eu priorizo muito na minha vida pessoal pessoas verdadeiras, que me estendam a mão, sem querer nada em troca. Mas, da mesma forma, eu sou muito verdadeiro com todo mundo, sabe? Eu estendo a mão, eu ajudo? Sim. Posso não receber em troca, mas eu fiz minha parte. Só que eu quero na minha vida pessoas positivas, pessoas que façam essa troca, certo? E é isso que a gente tem que levar para a vida, consequentemente no trabalho. Uma coisa que você perguntou que eu não respondi. Se a gente conversa com as pessoas de outras áreas. Sim, de outras áreas, de outras companhias, porque a gente, é o que eu te falei, a gente eu não vejo como concorrência. Uma equipe. A gente ali é uma equipe para atender os passageiros, certo? Então, um precisa do outro. Vamos lá. Gilva.
Boa noite, Davi, tudo bom? Tudo Boa bem? noite a todos, sou o Giovan aqui de Fortaleza. E, primeiramente, gostaria de fazer um comentáriozinho rápido sobre a sua história de vida, que eu achei muito bacana, toda essa trajetória. E esse teu comentário, né, de que você teve uma jornada, realmente uma caminhada bem longa, e todas as experiências que você teve na sua vida, de uma forma ou de outra, elas contribuíram para o profissional que você é hoje, para atuar da melhor forma possível, sempre com esse sorriso no rosto. Então, realmente, a vida da gente é assim, é uma trajetória e tudo contribui para a gente ser o profissional que a gente deseja ser. E muito bacana essa tua história. E a minha dúvida seria em relação assim, a gente sabe que nessa caminhada ela é longa, a gente sabe que existem muitos nãos e tem muitos percalços pelo caminho. E eu gostaria de saber de ti como que a gente pode fazer para manter essa convivência com a aviação, sempre manter essa chama acesa, se envolvendo no ambiente da aviação, para que a gente não venha se distanciar, para que esse sonho não fique tão distante assim, entendeu? Como uma dica, que dica poderia dar para que a gente mantenha sempre essa paixão viva? Certo, ótima pergunta. A gente tem hoje o meio mais fácil da vida, que é o celular. E isso nos contribui muito e nos agrega muitos valores voltados para a aviação. Tem muitas pessoas hoje que vivem, né, por criar páginas da aviação, tanto no Instagram, como sites, e venda disso também. O YouTube também tem várias coisas que o pessoal cria, né, conteúdo e gera conteúdo. A dica que eu dou é não perder esse foco. Já que você quer deixar aceso essa chama, procure pessoas da aviação, siga pessoas da aviação, assista filmes, corra atrás de documentários no YouTube, porque isso vai te dar mais motivação para não perder o foco da aviação. Certo? Vamos lá. Diga, quer falar alguma coisa, Gilvan? Tácito. Ô, Davi, prazer em te conhecer. Igualmente. E agradecer aí por estar compartilhando aí a história com a gente, né? Que creio eu que é o que a gente precisa muito, né? De força, né? Para perseverar aí nessa área tão maravilhosa. A pergunta que eu tenho para ti é a seguinte: no seu trabalho, qual é a situação que você considera que é mais difícil de lidar e o que você faz para reverter essa situação? Como que você usa assim os seus dons, né, a sua, como é que eu posso dizer, o seu profissional, as suas qualidades profissionais para reverter esses problemas? A situação mais difícil que você já enfrentou? Correto. Olha, o trabalho em si é legal, é gostoso, é corrido, enfim. Claro que o que é mais difícil para todo mundo é uma contingência. A gente está com um baita problema, várias pessoas, e você tem que resolver o problema. Você tem que designar a solução para o passageiro. E como que eu não perco, né, vamos dizer, o gingado para não sair disso daí? Postura profissional. O passageiro já chega estressado. Ele quer gritar, ele quer que resolva em 2 minutos o problema dele. Se eu gritar, se eu ficar nervoso, não vai resolver, a gente não vai fazer nada. É o que eu falei no início, relacionamento interpessoal. É muito bom estudar sobre isso. Por quê? Vai abaixar a adrenalina, você vai entender que não é gritando que você vai solucionar o problema. O passageiro vai chegar, vai gritar, vai gritar, vai gritar? Sim, vai, mas eu tô ali para resolver uma situação, para resolver um problema. Ai, meu avô cancelou, o que eu vou fazer? Pedir calma não vai adiantar, porque ele vai gritar 10 vezes mais. Olha, a gente vai solucionar o seu problema, me dá só um minutinho, eu já estou solucionando aqui com a supervisão, estou alinhando isso com fulano. Tem que expor para ele que você está ali para servir. E com calma, não se estressa, não se exalta e não gritar. É o mais importante. Show de bola. Obrigado, meu querido. Imagina, Larissa.
Olá, Davi, boa noite a Olá. todos. Boa noite. Muito linda a sua história. Obrigado. Davi, me tire uma dúvida. Existe alguma diferença de relacionamento interpessoal para o trabalho em equipe? No meu ponto de vista, Larissa, é tudo ligado. Por quê? O relacionamento interpessoal, ele vai gerir qualquer tipo de relacionamento um para com o outro. E o trabalho em equipe é um relacionamento um para com o outro também. Então, uma coisa liga a outra. Você não pode perder o foco. O que é um trabalho em equipe? Estamos numa contingência. É um trabalho em equipe. Eu tenho que gerir um trabalho em equipe, porque eu vou precisar de outras pessoas para me auxiliarem e para a gente dar a solução de um problema. Por exemplo, estamos com uma prioridade para levar para o avião. É um trabalho em equipe. É um relacionamento interpessoal com o passageiro e com o meu colega de trabalho. Porque eu vou tirar o passageiro de um saguão e vou levar ele até a aeronave. É um trabalho interpessoal, um relacionamento interpessoal e um trabalho em equipe, certo? Então, uma coisa é ligada à outra. Compreendi. Beleza. Perguntaram no bate-papo o que é speech. Speech são aquelas alocuções que a gente fala, geralmente na fonia de rádio que tem nos aeroportos ou até mesmo dentro da aeronave. Senhores passageiros, com destino tal, seu embarque está sendo iniciado. É isso que é um speech, que a gente fala, né? E fala em português, fala em inglês. E é isso aí. É Uli? Eu acho que é Uli. Isso, é Uli. Boa noite, Davi. O que você quiser. A sua história é muito interessante, né? E assim como você saiu do interior de Minas, eu também saí do interior aqui do Ceará, estou aqui. Fui para o Rio de Janeiro, já voltei e estamos aí na luta. Mas a minha pergunta hoje, né? Claro, primeiramente eu gostaria de lhe agradecer por essa oportunidade de estar compartilhando, né, a sua história com a gente, porque, como você falou, todos nós que estamos aqui, a gente está com esse anseio de entrar na aviação, esse desejo, esse sonho. E isso nos motiva mais ainda a não desistir, a ter essa resiliência, como você falou. Mas a minha pergunta no momento que você foi aprovado, né? Qual foi o filme que passou na sua cabeça? Poxa, caraca, eu consegui, e aí? O que realmente te faz a sensação? O que passou? Fala pra gente. Olha, quando me ligaram e falaram, segunda-feira você aqui, eu falei, mentira, não acreditei. E chorei igual uma criança, Chorei o dia inteiro. Eu falei, gente, é uma conquista de 9 anos. Não é uma conquista de um mês, é uma conquista de 9 anos. Eu me preparei 9 anos e chegou. Chegou, porém, contudo, entretanto e todavia, uma longa jornada ainda se inicia. Ter resiliência. Resiliência não só para receber os nãos, mas resiliência para saber gerir o que a gente tanto almeja e saber que não é fácil. Saber que a gente vai ter problema, saber que a gente vai ter que correr atrás do nosso. E quando eu recebi essa ligação, eu fiquei muito feliz, chorei igual uma criança e entendi que chegou a hora de crescer, de criar asa e de construir as minhas asas. Dayana. Dayana. Eu não tô... Boa noite. Estão me ouvindo? Agora estou. Tá, pronto. Desculpa, gente. Primeiramente, boa noite, Davi, a todos vocês também. Quero parabenizar pela linda história. Eu sou apaixonada por histórias, então se a gente pudesse, passaria a noite inteira conversando, conhecendo mais, porque eu gosto muito. Eu tenho 2 perguntas. Eu queria saber, assim, de ti, o que mais te manteve forte, sabe, nesse processo da aviação, nesse processo de espera, na verdade. E a outra dúvida também é qual a melhor técnica que tu usa ou que tu poderia nos indicar para poder se manter calmo, sabe? Para se sentir confiante também, porque assim, é um sonho tão grande, algo tão lindo o processo, que eu acho que é praticamente quase que impossível, né? Tem que ser algo que seja muito trabalhado com o tempo
Mas quando a gente se dá de cara com aquele sonho que você vê que está bem pertinho, é quase que impossível se manter confiante ou até mesmo calmo. O nervosismo bate assim de uma forma sem explicação. Então, eu queria saber um pouquinho assim, o que que tu faz, se tu tem alguma técnica. E é isso. Olha, legal sua pergunta. Eu sempre olho para mim. Eu falo assim, onde eu quero chegar? É pequeno o que eu quero fazer? É pequeno onde eu quero chegar? Se eu me estressar, se eu ficar nervoso, eu acho que voltou. Se eu me estressar, se eu ficar nervoso, vai me levar onde eu quero chegar? Não vai. Então, eu tenho que ter paciência, resiliência, que é o tema de hoje. Você já deve estar, assim, não aguento mais ele falar resiliência. Eu amo. Para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir como pessoa. A vida da gente é uma constante evolução. Então, a gente tem que ter calma, paciência, saber que tudo tem a hora certa, e a qualquer momento pode estar chegando um e-mail na sua caixa de e-mail falando, você está aprovado. Eu creio. Correto? Sim, correto. Vai chegar Obrigada. para todo mundo. Vai. Imagina. Amém. Ellen. Boa noite, Davi. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo Me bem. chamo Ellen, sou de Fortaleza também. Eu estou impactada com sua história, sério, parabéns. Gratidão por estar compartilhando com a gente, sério. Imagina. Achei incrível. Assim, sua resiliência mesmo, 9 anos, não é para qualquer um. A pessoa tá... E eu queria saber esse processo. Como foi esse processo de solitude? Porque, querendo ou não, você disse que estava se preparando no inglês, se preparando na oratória, mas, querendo ou não, nas seleções, você vai falar de você. Então, você tem que saber quem é a Ellen, quem é o Davi, quais são os defeitos, quais são as qualidades, como é que foi esse processo? O que é que você fez para você manter essa disciplina, que não é nem motivação, porque 9 anos. Então, como foi, tipo assim, ao acordar, eu fazia, sei lá, essa técnica, eu me olhava no espelho, ou então eu fazia... Ai, me conte tudo. O espelho eu acho uma excelente técnica porque você está falando com você. Você está enxergando você ali. Você está enxergando seus defeitos, suas qualidades. Você está enxergando de onde você veio para onde você quer ir. Então, 9 anos, o recrutador não quer saber se eu esperei 9 anos, certo? Então, quando eu estou falando de datas, eu falo abertamente para vocês porque vocês estão conhecendo a minha história. Quando eu vou falar sobre eu para alguém, eu falo realmente as minhas qualificações. Todos esses anos, os 9 anos de espera, eu guardo para mim como aprendizado. Eu não costumo falar isso para as pessoas. Por quê? Tudo que eu tenho hoje foi dedicação de 9 anos de autoconhecimento. Chorei muito, pensei que ia surtar, ficar louco, fiquei muito alegre, os altos e baixos. Que até alguém comentou, não lembro o nome. Os altos e baixos. Sempre vai ter, sempre vai existir. Porém, a gente tem que ser resiliente. Certo? Certo. Muito obrigada, tá? Imagina. Diana. Boa noite, Davi. Boa noite, Boa gente. Me chamo Diana, eu moro aqui mesmo em Fortaleza. E eu tenho um Davi aqui comigo e ele é super paciente. Eu vejo você dizendo assim, eu sou muito paciente, a gente nota o quanto você é paciente de fato, porque eu acho que as pessoas falam que sou muito paciente. Ou não é, viu? Não sou. Mas assim, Davi, o que eu queria não era bem uma pergunta, era um conselho. A minha gata é o tempo todo aqui comigo. Seria mais a questão de assim, qual o conselho que você daria para o Davi lá do comecinho, lá do início, que você sabe mais do que qualquer um, né, da sua trajetória, como foi lá no começo. Assim, claro que tudo que você passou lhe serviu, mas que você pensa assim, menino, se tu tivesse feito assim, teria dado mais certo, ou, né? Você teria, assim, algum conselho? Porque, no caso, eu me vejo como o Davi do início, né? Porque eu estou bem no comecinho ainda.
amadurecendo assim uma ideia, um sonho, como eu trabalho numa área que já é de atendimento com cliente, eu me identifico muito. E aí a gente procura isso, uma melhoria, uma carreira, né? Uma carreira profissional, e eu vejo que a aviação é onde eu consigo encontrar essas coisas que eu procuro hoje para mim. Aí eu queria que Sim, vocês dessem um conselho assim, para a gente. claro. O que o Davi de 2022 falaria para o Davi de 2010? Isso. Se perguntem isso, vocês, na frente do espelho. O que vocês perguntariam, faziam essa pergunta para vocês mesmos, há 10 anos atrás? Numa carreira profissional, eu falaria para mim mesmo. Por que que você não se qualificou mais e mais rápido? Desse jeito. Desse jeito, bem direto. Comigo não tem rodeios, certo? Então, bem direto e para realmente tocar na ferida. Por quê? Se eu tivesse me qualificado e não postergado a qualificação, eu já teria alcançado meu objetivo há muito mais tempo. Porém, são processos. Muitas pessoas têm condições financeiras, a gente não está falando de questão financeira, mas vamos tocar nesse ponto. Muitas pessoas não têm condições financeiras. Mas tem um monte de curso na internet. Todo mundo hoje tem um celular, todo mundo tem acesso à internet. Por que não se qualificar? Entende? Então, o Davi de 2022 falaria para o Davi de 2010 por que que você não se qualificou muito antes, certo? Porque eu já teria alcançado meus objetivos. Porém, tudo já é descrito, né? A gente está aí no mundo e tudo já é predestinado. Então, eu acho que tudo tem um momento certo, tudo aconteceu no momento certo, e é isso. Mas se qualifiquem o quão mais rápido vocês conseguirem e o quanto mais vocês puderem. O saber não ocupa espaço. Essa frase já é clichê e todo mundo sabe. Certo? Esther. Olá, boa noite, Davi. Olá, Esther. Boa noite, gente. Davi, muito obrigada pelo seu tempo que você nos Imagina. deu, tirar essas dúvidas que deixam nosso coração mais quentinho, com certeza. Fico muito grata. Obrigada. De verdade, viu? Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao projeto, Davi. O que o projeto influenciou em você? Qual foi a importância dele para você, o projeto de comunicação das alturas? A importância na sua vida ou se influenciou na sua carreira? Como influenciou? Se você pode contar para a gente. Com certeza. O projeto, para mim, Comunicação nas Alturas, se hoje eu estou na aviação, eu devo imensamente muita gratificação ao Thiaguinho. O projeto, ele foi o up que eu precisava ter para poder achar meios de entrar na aviação. E participar do projeto, para mim, quando eu comecei, né, eu estava ainda em Minas, São Paulo, e estava em Minas, e comecei a divulgar os vídeos falando em Libras e tudo mais, e o pessoal do interior começava a rir. Nossa, que isso? Tá falando igual mudo, tá entendendo? Umas coisas muito assim. E eu comecei a me impor. Eu falava, não é assim. Você não sabe o que você tá falando. Foi o que eu falei, eu sou muito direto. Eu virava e falava, olha, vamos entender antes de julgar. E eu sou muito sem vergonha mesmo. Foi o que eu falei, olha, perca sua vergonha, né? E comecei a postar um monte de coisa. Se entrarem no meu Instagram, vão ver um monte de coisa. E não tive vergonha. E com isso, hoje, eu vejo que o projeto, né, Comunicação nas Alturas, foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Ele me levou a jato, literalmente a jato, para chegar na realização do meu sonho que se inicia. E como é bom, eu vou trabalhar de metrô, eu vejo duas pessoas surdas se falando, eu falo, que emoção, entender o que eles estão falando. Então, para mim, comunicação vai muito além disso daqui, né? Que é o que o próprio projeto do Thiaguinho propõe para a gente, né? Falar em Libras. E é isso. Eu acho que todos nós devemos fazer esse curso, porque é um grande divisor de águas em qualquer carreira. Muito obrigada, muito obrigada, viu, pela sua resposta. Imagina, Carolina. Olá, boa noite, Davi. Olá, boa Davi. noite.
Meu nome é Carolina Veras, eu sou daqui de Fortaleza e eu também sou aluna do projeto. E ouvir você falando dessas coisas, com certeza, para a gente é de grande importância, é de grande acréscimo, né, nas nossas vidas. E ouvir de você, que já conquistou a sua vaga tão sonhada na aviação, que foi também aluno do projeto, é gratificante demais, gente. E eu queria que você falasse mais uma vez, você comentou no início, né, sobre as pessoas que têm, eu só quero se for tal companhia, eu só quero se for tal companhia. Alguma dica para ampliar os nossos horizontes e fazer enxergar com outros olhos, já que você que participou de tantas seleções diferentes, né? É isso. Justamente. A aviação, ela é um mundo encantador. É encantador, é gigante, tem várias áreas para você se identificar. O curso de contingência é um curso muito bom para a gente fazer, por quê? Ele nos determina todos os problemas e soluções que a gente tem dentro de um aeroporto. Então, no curso contingência, você vai entender um pouquinho de cada área do aeroporto. Com isso, a gente vai não conhecer, né, pessoalmente, mas conhecer através do curso as áreas que tem. E, é o que eu falei, eu não vejo como concorrentes. Claro que tem pessoas que têm mais apreço por uma companhia, outros mais por outras. Porém, você deve ir naquela que seu coração manda. É o que eu falei antes. Tem terceirizada contratando? Se candidata, passou, vai na vaga. Porque é uma porta de entrada que você está tendo para ingressar na aviação. Foi no meu caso. Foi uma porta de entrada que eu tive e que hoje eu estou super realizado profissionalmente. Certo? E vocês têm que entender o seguinte. A aviação não é só comissário, não é só agente de aeroporto, não é só comandante, não é só um piloto. Tem várias, infinitas áreas. Tem qualidade, tem segurança do trabalho, tem administrativo, tem tudo isso. Tudo isso. Então, o que eu indico para vocês, entrem em algum site de alguma companhia e vê as vagas que tem, para vocês entenderem que a aviação tem TI, é um mundo amplo e é fantástico, é gigante. Então façam isso, entrem em algum site, dá uma olhadinha nas vagas que tem, às vezes você se encaixa em alguma vaga e fala, gente, estou trabalhando na aviação e está realizando um sonho em uma área totalmente distinta dessas que a gente conhece e que é tão popular, né? Vamos dizer assim. Átila. Davi, aproveitando esse gancho da terceirizada, eu queria saber assim, qual a importância ou até onde essa terceirizada ela pode te levar dentro da aviação, mesmo que ela não tenha um contato direto com passageiros, com o público, assim. Então, Átila, a terceirizada que eu trabalhei, a gente era auxiliar de atendimento. Então, a gente geria a mesma desenvoltura que tinha para com o passageiro. Claro que tem terceirizada, por exemplo, vai cuidar de bagagem. Não vai ter o contato, olho no olho, com o passageiro. Então, tem que ver justamente o cargo que a terceirizada está te oferecendo. Às vezes é para cuidar só de prioridades, né? Os passageiros surdos. Tem vários e amplos cargos de uma terceirizada. Às vezes vai terceirizar um setor, por exemplo, administrativo. Entende? Então, são cargos e cargos. É o que você tem que prestar atenção. Eu quero trabalhar no check-in. Procura uma terceirizada que tenha esse tipo de trabalho para te oferecer, certo? Eu tô vendo que não tem mais ninguém para fazer perguntas. Eu vou escolher uma pessoa aleatória para fazer uma pergunta. O que vocês acham? Legal? E eu vou escolher uma pessoa que entrou na live, que é a Cíntia Marsulo, para me fazer uma pergunta. Vamos ver se ela vai ouvir. Eu acho que não, mas... Oi, Davi! Oi, Cíntia! Tudo bem? Que prazer estar contigo e com todo mundo hoje. Tudo bem? Gente, Cíntia é minha best de trabalho. Olha, eu estou ouvindo aí vocês falarem bastante. Para mim, assim, passou um filme
de tudo que eu já vivi dentro da aviação. Eu estou aí completando quase 12 anos de Gol. E assim, é incrível. Primeiro, parabéns pela sua capacidade. Você é meu orgulho. Eu gosto muito de você. Eu aprendo a cada dia contigo. É sempre um prazer poder trabalhar com você. E assim, o que eu quero dizer para todos que estão aqui nessa live é não desistir dos seus sonhos, né? Eu esperei para entrar em companhia aérea por 2 anos. Não foi muito tempo, mas eu neguei a Gol por 3 vezes. Por conta de horário, eu fiquei escolhendo por conta de horário. Mas quando Deus já tem o que é para você, o que é seu, não adianta correr. Eu falo pro Davi, eu já falei para todo mundo, a aviação, ele é um rumo sem volta. Você entrou, você fica. Todo mundo é muito amigo, todo mundo é muito parceiro. Então, assim, não desistam, assim como o Davi falou para vocês. Se tiverem oportunidade de entrarem numa terceirizada, não tem problema nenhum, já é uma porta. Porque, assim, o Davi, ele também veio de uma terceirizada muito bacana, foi muito incrível trabalhar com ele. E, assim, a Gol, o que ela fez? Ela ficou com todos. Aqueles que queriam ficar, ela ficou. Então, assim, é uma experiência muito bacana. E eu gostei muito de participar com vocês nessa live hoje. Fico feliz que você está aqui. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Davi, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu, inclusive, vou já cair, né? Como foi bom estar contigo e agradecer a colega por ter entrado aí. Muito legal. A aviação, ele nos conecta, né? Não tem esse negócio Latam, Gol, Azul. A gente, literalmente, se torna uma família, né? Que amanhã é a história da aviação, né? A colega que tem 12 anos de aviação e ela sabe que eu vou falar. Amanhã a gente pode estar batendo na porta da Gol, eles podem estar batendo na nossa porta, né? É uma contingência, um precisando do outro lá, né? E assim é a família da aviação. Davi, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Aí a gente vai ter mais uns 10 minutinhos, uns 11 minutinhos, a gente encerra. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu acho que é bem interessante aqui para todo mundo aqui. Você falou, eu aperto muito nessa tecla, para quem não me conhece, eu comecei a estudar um pouco de psicologia, né? Parei, mas aí fui na área do RH, tá? Hoje sou RH, e assim, eu entendo um pouco o que é esse processo também. Mas assim, nesse processo, David, você dizer que esperou, né? E tipo, é claro que eu já sei até a resposta, mas o que é que não te fez desistir desse trajeto? Sim. O que é que não me fez desistir? Em eu me sentir realizado profissionalmente. A minha realização profissional, ela demanda muito na minha felicidade pessoal. Então, eu realizado profissionalmente, eu estou 1000 vezes mais realizado pessoalmente, porque uma coisa liga a outra. Então, o que não me fez desistir foi ir atrás e correr atrás da minha realização profissional. Porque, consequentemente, claro que a gente tem problema pessoal e todo mundo tem. A minha realização pessoal em relação ao trabalho é 1000 vezes mais. Então, isso não me fez desistir durante esses 9 anos. E é o que eu falo para todos vocês. Sejam resilientes e não desistam da capacidade dos sonhos de vocês. Para finalizar, eu fiz um texto, vou ler bem rapidinho. Minha mãe já saiu, mas era para ela o texto. Olha, você vê. Mas tá gravando, depois eu mando para ela. Hoje a realização... Pode falar, Davi. Hoje a realização não é só minha, mas de todos os amigos, e inclusive familiares. Meus pais sempre foram e continuam sendo minha maior motivação em acreditar que sou capaz e de realizar os meus sonhos. Hoje eu poderia descrever 1000 motivos e acontecimentos, mas o que mais me marca em toda a minha trajetória foi a minha primeira seleção na época Avianca, em 2014, onde estava do meu lado minha mãe, que sempre me apoiou e esteve comigo nesse sonho. Mesmo tendo negativa, nunca esqueci ela dizendo, sua hora vai chegar.
Minha hora chegou num momento turbulento, sofrido, mas me trouxe alegria e para todos ao meu redor. E hoje eu poderia gritar como nos carnavais: mãe, eu tô na Globo. Mas eu prefiro gritar: mãe, eu tô na Gol. Mãe, eu te amo. Gente, vamos fazer uma Incrível! Adorei! Parabéns! Palmas pro Davi. Gente, então a gente finaliza essa live aqui hoje, né? Davi, cara, muito obrigado, tá? Imagina. Ninguém sai da família Serra aqui. Muito obrigado. Eu agradeço os colegas que você convidou aí. Né? Muito obrigado mesmo. Acho que passou tão rápida. E é muito legal você ter essa troca, porque eu te acompanhei o processo do esperar, né? E isso eu fico muito... Várias vezes a gente conversa, Davi, né? Ligações, ei, Tiaguinho, como é que tá Fortaleza, tal? Davi, vai dar certo, tal, aquelas ligações, porque eu faço isso hoje muito com os meus alunos aqui presenciais, aqui quem convive comigo. E eu sei como é ruim, sabe, Davi? Esse momento do esperar, né? Eu sei como isso, ele é um pouco... o deserto, ele não é para a gente ficar, é para a gente passar, né? E quando a gente passa por ele, quando acontece coisa para a gente, assim, a nosso favor, a gente fica, poxa, é legal, né? Isso tudo serviu para o nosso crescimento. Então, assim, uma palavrinha para finalizar. Uma palavrinha para nós finalizar aqui, nós te libera e tá todo mundo liberado. Uma palavrinha para finalizar, Davi, tá contigo. Pessoal, muito obrigado por cada um de ter tirado o seu tempinho para estar aqui, para a gente ter essa troca muito legal, muito bacana. Sejam resilientes, não desistam dos sonhos de vocês. Eu tô aqui, o pessoal pode me chamar no WhatsApp para conversar, não tenham medo, não tenham vergonha. Não esqueçam jamais de onde vocês vierem, né? De onde vocês estão vindo, para onde vocês querem ir. E tenham muita humildade e sejam vocês. Sejam muito resilientes. E, ó, quero todo mundo de uniforme para a gente tirar uma foto bem legal pelo mundo. E, ó, pode me chamar no Instagram, me adicione no Instagram, pode me chamar. Gente, não tenham vergonha. Façam amigos. Sejam amigos. Aviação é isso. Tenham e sejam contatos de outras pessoas. Certo? Um beijo. Amei estar aqui com você.